Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material que chegou agora nas bancas. Um material que pode ser interessante para quem tá a fim de acompanhar toda a extensão do material Rei das Trevas ou para quem quer uma leitura divertida e sem muito compromisso. Não tão divertida assim, mas vamos lá. Prólogo para o Rei das Trevas, Grito. Encadernado que a editora Panini botou nas bancas agora, que seria o prólogo dessa nova fase que está chegando agora. Ao preço de R$ 31,90 nós temos 152 páginas de quadrinho, trazendo Scream, Curse of Carnage, do número 1 ao 6, tá? O número de páginas é um pouquinho maior porque essa publicação é um pouquinho maior do que as publicações normalmente são nos Estados Unidos, mesmo nas suas versões individuais. Cada edição lá fora dessa daqui tem 32 páginas, por isso a gente tem uma revista um pouquinho mais encorpada aqui, tá? E cara, vamos lá, tá? Temos coisas para falar. O encadernado tem aquele capa cartão básico, tá? Formatinho similar ao que está acontecendo com a revista do Hulk, por exemplo, tá? O básico das edições, com um papel couché em todas as suas páginas, com uma arte meio mais ou menos, alguns momentos mais interessantes, outras menos. Mas vamos lá, roteiro do Clay McLeod Chapman. Particularmente eu não estou lembrado de nenhum grande trabalho desse cara. Pode ter feito alguma coisa muito incrível, mas esse nome no momento não me chama tanta atenção. E as artes do Chris Monahan e do Gary Brown. Eles dividem a arte aqui dentro das páginas. Essas revistas, cara, trazem pra gente alguma pequena ligação com esse contexto Rei das Trevas. A ideia aqui, que seria o prólogo para o Rei das Trevas, a princípio poderia nos chamar a atenção por estar iniciando alguma coisa mais palpável com relação à própria saga seguinte, mas eu não consegui enxergar ainda toda essa ligação. Pode ser que, obviamente, exista alguma coisa extremamente importante e relevante do que acontece aqui para a saga, porém, eu não vi essa importância toda. Então, se você está comprando estritamente pensando em ser um prólogo, em ter essa ligação toda, talvez não atinja esse grau de satisfação. Aqui a gente tem sim a participação de mais uma personagem, além da própria Grito, tá? Que como é um dos simbiontes e tudo mais, então tem uma ligação com relação a isso. Ainda tem um personagem ali desse planeta dos simbiontes, adoradora do deus Nu e tudo mais. Então pode ter ali um quê a mais, até porque essa outra personagem provavelmente vai aparecer também durante o Rei das Trevas. Mas fora isso, cara, eu vou te dizer que é uma aventura da Grito, numa história que é muito Image anos 90, tá? Iniciozinho dos anos 2000, até na arte em alguns momentos eu senti demais. Eu vou te falar que isso aqui é meio Spawn, Witchblade, Darkness, tem aquela coisa de ter mesmo uma roupa protetora com um monte de inimigos, e aí em determinado momento eu vou me proteger com aquilo e vou cair na porrada com criaturas e tudo mais. Porra, pra quem leu esses materiais tem muita similaridade. O Spawn, por exemplo, tá similar não só também à questão da roupa, né, das criaturas, mas também ao submundo, ao fato de viver a personagem que tá aqui agora, incorporando a Grito, né, a nova hospedeira da Grito. Ela é uma pessoa em situação de rua ali, que vive no abrigo da tia May. Então, tem um cenário que lembra esse tipo de história, tá? E a arte ajuda a remeter ainda mais. Tem alguma violência na revista, tem alguns casos bizarros, tem umas criaturas aparecendo, umas porradarias usando a roupa simbiote. Então, não tem como eu descartar essas três comparações que me lembraram demais as minhas leituras do passado desse tipo de material. Tá? Então, com relação a isso, é até interessante. Porém, não é nenhum roteiro super bem trabalhado, é totalmente Image anos 90. Tá? Tem ação, tem ali sua historinha desenrolando de maneira básica, só para fazer com que o material ande e para por ali. Uma outra coisa que tem na revista, e isso é uma coisa que eu não sei nem se é um ponto positivo ou negativo, tá? Porque pode ser visto dos dois lados. Depende do copo meio vazio ou meio cheio.
A revista tem, embora ela tenha 6 edições aqui dentro, ela é dividida, ela é muito bem dividida em 3 histórias quase diferentes, tá? A gente tem um início aqui dessa descoberta dessa personagem, da situação dela, da gente conhecer um pouquinho mais sobre ela, e os confrontos que tem ali me lembraram muito, talvez, aquele filme A Coisa. Um filme que passava no cinema em casa, que tinha uma galera que comia um iogurte e ficava... Aquele iogurte era um alienígena que possuía as pessoas e tudo mais, elas viravam umas criaturas dominadas por aquilo. Essa primeira história me lembra um pouco isso. Tem uns monstros, umas criaturas, e ela vai lutar contra essas pessoas que estão possuídas pelos simbiontes e tudo mais. Então, tem essas... É muito bem demarcado isso. Tem essa história. Depois a gente tem uma outra história que está relacionada a essa super criatura, essa super mãe dos simbiontes que está na Terra. Ali tem um ponto interessante que faz toda uma ligação com o mito do Beowulf, junta também um pouco com Thor e tal. Tem alguma coisa legal por ali, porém carece de mais desenvolvimento, tá? E isso é um problema de toda a revista. Algumas coisas carecem demais de desenvolver, de levar um pouquinho mais de informação pra gente, de trabalhar mais alguns detalhes. Talvez se fizesse uma minissérie Beowulf com a proposta que tem aqui, seria um material legal pra caralho. Mas o cara gastou essa ideia sensacional que ele teve pra fazer enxertos dentro da história que foram um pouco desenvolvidos e não levaram a grande coisa. Seria talvez um prólogo muito mais interessante, Beowulf. Eu compraria muito mais feliz, teria lido uma minissérie dessa, mas talvez também o cara não tivesse competência para desenvolver a história inteira que ele teve a ideia de fazer a analogia. Enfim, então tem essa aventura no meio ali que é... Aí é Image com a qualidade inferior mesmo, tá? Ali no meio da revista. E no final a revista ganha um gás muito bom. A revista entra numa história, aí sim, num clima muito mais Spawn, com um tema mais pesado, um tema nitidamente bem pesado. A gente tem a participação do Justiceiro, e essa participação do Justiceiro é muito boa, porque a gente tem um Justiceiro totalmente clássico ali. E isso me dá um pouquinho de esperança, porque eu tô vendo numa revista que saiu ano passado, numa revista que tem toda... que pra gente aqui é material inédito, é um material de anos de 2020 lá nos Estados Unidos. É um material que tem a ver com o atual momento da Marvel. E ele tá de uniforme clássico, ele tá sendo o Justiceiro totalmente clássico. Eu achei um ponto bem legal nisso. E a gente tem, então, essa parte final da história com uma crescente muito boa pra mim. Aí eu falei, porra, isso me interessa. O que tá rolando aqui eu tô achando bacana. Só que aí também tem um outro ponto que é totalmente negativo. Porque a história acaba sem acabar. Vamos lá. Aí tem uma paninice aí na história. Eu espero que não se torne uma paninice, tá? Porque o Grito lá fora, Scream, saiu em 8 edições. Essa série durou até o número 8. E essa história continua na número 7, tá? Só que o Grito no Brasil só foi publicado até a edição número 6. Não existe material suficiente para sair um segundo encadernado. Tanto que essa edição aqui não tem nenhum número. É Grito, a Maldição do Carnificina. Não é número 1, tá? Então não vai ter Grito número 2. Só que tem Grito número 7 e 8, que ainda não saiu. Vai concluir essa história onde? Dentro do Rei das Trevas? Dentro da revista do Homem-Aranha? Dentro da revista do Venom? Não faço ideia. Mas esse material será concluído em outro lugar. Porque aqui a melhor história, o que estava mais legal, não concluiu. Tá? Esse é o que é o grande ponto, o grande problema aqui do material. Além de não ter nenhum super desenvolvimento, não ter nenhuma super história fantástica, incrível, extraordinária, ainda não conclui. Isso sim é um problema. Como entra a palavra prólogo dentro da própria capa da revista, eu acredito que essa conclusão, essas próximas 2 histórias, talvez tenham muito mais a ver com o desenvolvimento de Rei das Trevas e estejam contidas dentro da revista do Venom ou dentro da revista do próprio Rei das Trevas, da minissérie principal. É a única coisa que faz lógica pra mim, tá? Pra concluir isso daqui, porque isso precisa ser concluído e não tem um outro encadernado pra concluir. Enfim, tá? Uma HQ que diverte de certa maneira, tá? Eu acho que o preço de R$ 31,90 talvez seja um pouco elevado. Eu vou te falar, e eu já falei aqui no canal que eu não estava pagando R$30 em mais nenhuma revista. Estava evitando ao máximo. Porém, como eu tinha meio que firmado um compromisso com vocês
de tentar trazer o máximo de informações que eu pudesse sobre o Rei das Trevas. E eu sei que esse material era um material que muita gente tinha dúvida se valia a pena, se não valia, o que era sobre o que e tudo mais. Eu falei, porra, eu vou investir. Até porque não é 37, 40, é 31,90, vamos. Chorei um pouco, mas paguei, tá? Então, trago para vocês isso, que pode ser uma leitura interessante, sem nenhuma expectativa, por favor. Ou talvez você segure um pouquinho e deixe para investir em outro lugar, tá? Porque tá longe de ser brilhante. A arte funciona de maneira... Tipo, tem uma página aqui bem... Você vê... É isso aqui, ó, cara. Se você me disser que isso aqui não é image, as porradarias, aquelas sujeiras todas daquela confusão... Deixa eu pegar... Tem umas páginas aqui bem... Cadê? Uma loucura total aqui, ó. Tá? Mas também tem uma outra página bem feia, cara. Tem página feia, tem. Eu tô procurando a página mais feia que tem na revista. Tem uma aqui que eu achei completamente horrível. Aqui tem, ó. Isso aqui, você vai encontrar isso aqui em metade das páginas, vai ser essas porradarias assim, ó. Tá? Então, pode ser uma leitura legal. Essa daqui é a pior página do quadrinho. Essa página aqui é uma... Olha isso aqui, cara. Ah, que página bosta, cara. Que troço horroroso. Eu não desenho porra nenhuma, mas essa daqui não foi caprichada. Pra virar uma splash page assim, né? Achei bem caído, tá? Mas, tá aí, cara. O material tá aí. Pode ser uma alternativa legal. Pode ser... Deixa eu pegar aqui o Justiceiro. Justiceiro aqui, ó. Classicão, ó. Bem bacana, tá? Então pode ser uma compra interessante. Tem todas essas similaridades, todas essas possibilidades dentro do material O Grito. Para onde isso vai? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas aí, se você tá afim de pagar R$ 31,90, você pode... Se você já tá acostumado, curte, e tá afim de ler um material Image, anos 90, nem Image anos 2000 e pouco agora, com toda essa diversidade de títulos. Não, é anos 90 mesmo. É aquela fase que começou com aquelas porradarias sem muito cérebro, só com os desenhistas lá fazendo as paradas, muita ação, armas gigantes e tudo. Aquela época, é isso que tu vai encontrar aqui. Tanto que eu te falei, que eu terminei de ler isso aqui, eu falei, cara, tem capítulos aqui que são Darkness, Spawn, Witchblade, esse tipo de material. Uma outra coisa que tem aqui, só pra gente fechar... Tá? No meio da revista saiu o checklist. Não na primeira página, na última, nada disso. No meio. Vou procurar aqui só para a gente ter uma ideia de como está planejado a publicação. Tá? Então, esse é o checklist de Rei das Trevas. A gente começa nesse mês de julho que acabou com o Grito, essa edição aqui, chamada de Prólogo. Depois a gente tem Rei das Trevas 1, Venom 24, Homem-Aranha 29, tá? Aqui tem os asteriscos de quais histórias estão relacionadas à saga principal. E Homem-Aranha está marcando que é relacionada... Bom, enfim, tudo aqui está marcando que é relacionado à história principal. Então não sei para que botaram isso. Se já está aqui no checklist, eu imaginava isso, né? Setembro volta com Rei das Trevas 2, Venom 25, Rei das Trevas Namor, Vingadores Selvagens volume 4. Curiosamente, a revista do Venom, que ficou bimestral, virou mensal de novo, tá, galera? Pra quem tava acompanhando a revista do Venom, agora é mensal! Todo mês vai ter revista do Venom. Outubro tem Rei das Trevas 3, Venom 26, Mulher-Aranha volume 2, Guardiões da Galáxia volume 2 e Quarteto Fantástico volume 8. Guardiões da Galáxia vai aqui meu questionamento. Vai ser capa dura isso aqui? Se eu não me engano, Guardiões da Galáxia, a última edição que saiu em capa dura, com material inédito, não um encadernadinho de edições compiladas. Saiu um encadernado capa dura. No meio de uma coleção dessas, de revista de banca, de saga... Porra, vai vir uma revista em capa... Cara, eu acho que é totalmente cagada, mas enfim. Finalmente, em novembro, a gente fecha com Rei das Trevas 4, Venom 27, que é o epílogo, Gata Negra volume 3 e Valkyria Jane Foster volume 3. Uma salada enorme. E aí é contigo. Vai pegar tudo, não vai? Cara, isso tudo que tá no check... É óbvio que o Barba não tem condições de pegar, tá? Dentro do atual cenário de quadrinhos, dos valores e das outras possibilidades de leitura que a gente tem, o investimento para ler toda a saga Rei das Trevas vai ser muito alto, tá?
não tem como eu acompanhar. Não vou ficar pegando um monte de título aleatório, até porque peguei alguns títulos durante a fase da guerra lá dos Cotates com os Skrulls lá e tudo mais. E não foi tudo isso tão imprescindível assim, né? Afinal de contas, você comprava só a minissérie principal e dava conta. Uma outra coisa eu vou comprar, conforme for saindo, me interessando, e o dinheiro for dando, eu vou comprando e trazendo para vocês aqueles reviews, dizendo até que ponto é importante ou não, é interessante ou não, é divertido ou não. Beleza? Curtiram o programa? Espero que tenham curtido. Mais uma vez, é pra galera que é nova aqui no canal, então seja muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha entendido aqui a proposta. A proposta aqui, eu terminei de ler esse quadrinho tem 10 minutos, tá? Eu acabei de ler, eu liguei a câmera e gravei aqui pra vocês. Não tem nenhum papel aqui anotado nada, não tem nenhum roteiro, não tem nada pré-elaborado, não. Eu tô simplesmente passando a minha experiência com a leitura. Eu terminei de ler e falei, o que eu senti lendo isso? O que eu vi aqui? Isso aqui me pareceu o quê? É só isso. A ideia é um bate-papo entre amigos, é um bate-papo entre eu e você. Você me perguntou, Barba, tu leu o Grito, cara? Eu vou te contar que é isso aqui. Eu vou te contar o que eu acabei de sentir, que foi essa experiência que eu transmiti pra você. Então, se você gostou, se você curtiu, volte mais vezes, venha ver outros programas, venha se divertir aqui com esse programa totalmente bizarro, mas que eu acho que tem gente que gosta, né? Tem 6 anos de canal, tem mais de 1000 vídeos, eu acho que o pessoal gosta. Então se inscreve aí, ative a notificação, sininho e volte sempre. Se você quiser dar aquela super força pro canal, compre seus produtos na Amazon, seja quadrinhos ou qualquer outra coisa, usando os links do Barba que ficam aqui embaixo. Se inscrevam também no Facebook do Barbas, que eu compartilho notícias, e principalmente no Instagram do Barbas, que você acompanha tudo que eu tô lendo, você acompanha várias coisas bem legais por lá. E quais são os próximos programas também, isso é muito interessante, tá bom? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.